Presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, em homenagem à verdade, já que você citou o presidente Bolsonaro, como se tivesse feito algum movimento para inviabilizar a CPI, não. Um contexto completamente diferente, em que todos nós sabemos que ela seria politizada como foi politizada. O que era verdade na época hoje já não é mais, e vice-versa. O ponto aqui não é esse, porque eu imagino, pelo menos, que essa não vai ser uma CPI politizada, que tem que ser uma CPI suprapartidária. Eu, como senador do Rio de Janeiro, estou aqui para isso. Eu acho que eu posso colaborar muito aqui. Infelizmente, no meu estado, acontece o que está acontecendo por interferência judicial, inclusive, do Supremo. Problemas políticos não são de agora. Então não dá para comparar as CPIs. O ponto não é esse. O ponto que nós discutimos aqui é qual é a mensagem que passa para fora. E a nossa preocupação foi essa. Todos os integrantes dessa comissão têm um perfil de segurança pública, entendem um pouquinho do assunto, têm interesse, têm legitimidade, toda legitimidade para estar aqui nessa comissão. Agora, não dá, isso bem claro, nós da oposição não temos nenhum conforto em votar em alguém do PT para presidir essa comissão, até porque ninguém do governo assinou essa CPI. Só quem assinou aqui foi o senador Alessandro Vieira, que tem consenso. Se ele quisesse ser presidente, ele seria. Se ele quisesse ser o relator, ele seria, como será, com o nosso voto, que tem legitimidade, é o autor desse requerimento. Assim como o PT teria dificuldade em votar em Flávio Bolsonaro se fosse o candidato a presidente. É só esse o ponto, porque passa para fora, uma preocupação do governo Lula com o tema dessa CPI, que já causa estranheza, não era para ter. Já começa mal, do meu ponto de vista. Por isso a sugestão de colocar o senador General Mourão, eu acho que todos teriam conforto de votar, mas já que não foi possível o acordo, vamos para o voto. E o nosso voto vai ser no senador Mourão para a presidência. Pare tudo! O Senado Federal acaba de se tornar o novo e explosivo palco da guerra política mais suja do Brasil. A CPI do crime organizado foi instalada, prometendo desvendar as entranhas de facções e milícias que destroem o país. Mas a verdade é que o que vimos hoje vai muito além de uma simples investigação. A escolha do presidente desta CPI, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e a derrota apertada da oposição apontam para um cenário perigosamente polarizado. A pergunta que fica é: essa CPI vai realmente combater o crime ou será apenas uma manobra política disfarçada, um caça às bruxas com alvo fixo no governo do Rio e na direita brasileira? A investigação mal começou e a sombra da suspeita já paira sobre o Congresso. Fique ligado, porque o que está em jogo é o futuro da segurança pública do Brasil. O pontapé inicial foi dado nesta terça-feira, com a eleição da cúpula da comissão. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, venceu por 6 votos a 5 a disputa contra o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Contarato, que é delegado de polícia, assumiu a presidência com o discurso de que a segurança não é uma pauta exclusiva da direita e prometeu um trabalho sério, técnico e independente. A relatoria, peça-chave em qualquer CPI, ficou com o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, autor do requerimento de criação, que prometeu diagnosticar o problema e buscar soluções efetivas. No papel, o plano de trabalho foca nas estruturas do crime organizado, facções como o PCC e o Comando Vermelho, e as temidas milícias. O prazo é de 120 dias para colocar o submundo do crime a nu. Mas aqui no Radar Vanguard, olhamos além da cortina de fumaça, a eleição de Contarato, um nome da base governista, e as manobras nos bastidores, como a entrada e saída de senadores para garantir o placar, já acenderam o alerta máximo na oposição. Senadores como Flávio Bolsonaro deixaram claro, eles não têm o conforto em ter o PT no comando de uma CPI que inevitavelmente vai tocar em temas sensíveis ao governo federal, mas principalmente aos seus adversários. A oposição teme que,
sob o comando petista, o foco da CPI seja desviado do crime organizado em geral para se concentrar em um único e específico alvo, o Rio de Janeiro. E por que o Rio? Porque é lá que o embate entre as forças políticas de centro-direita e o governo federal é mais intenso. A suspeita é que esta comissão se transforme em uma ferramenta de ataque político, concentrando as investigações em milícias e esquemas de corrupção ligados ao Estado do Rio e, por extensão, as figuras da direita. A CPI, dizem os críticos, corre um sério risco de virar um mero caça às bruxas, usando o combate ao crime como pretexto para desgastar adversários políticos e pavimentar o caminho para as próximas eleições. A CPI do crime organizado é, na prática, a CPI da guerra política, e o povo brasileiro pode acabar sendo o único a perder nesse jogo de poder. E é por isso que o seu apoio é fundamental. O Radar Vanguard está aqui para trazer essa análise profunda, sem medo de apontar as digitais da política. Se essa análise faz sentido para você, e se você quer continuar recebendo a informação que a grande mídia esconde, eu te peço, deixe seu like agora, clique no botão e mostre para o YouTube que este conteúdo é relevante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros temas explosivos. A CPI tem 120 dias para provar sua independência ou confirmar as piores suspeitas. Se a promessa de Contarato de que a verdade será protagonista for cumprida, ótimas. Mas se ela se tornar o que a oposição teme, um tribunal de exceção contra adversários, o Radar Vanguard estará aqui para denunciar. O jogo começou e ele será duro, sujo e implacável. Deixe sua opinião nos comentários. Essa CPI vai combater o crime ou caçar políticos?